Perfeito, perfeito. Invocou o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ih, Marcelo. Porque é o seguinte. Vai voltar, pastor. Depois eu vou explicar para você. Porque se Abraão morreu com Tera morreu com 200 e tantos anos. Com certeza. Voltou. Quantos minutos deu? Voltamos. Quantos minutos deu a outra aí, Marcelo? Não vi, pastor. Estamos voltando. Estamos prontos, varão? Quantos minutos deu a outra, Marcelo? Está gravado lá, não tá? 40 minutos. Fica mais 4 horas. 40 minutos. Tem um Deus que não vai deixar que essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Bom, pastor Marcos, vamos, tudo certinho, Fagner? Vamos só retomar para nós nos situarmos lá. Nós estávamos na pergunta do irmão Éder, né? Isso. Se algum fracasso É impedimento para um chamado específico. Se algum fracasso é impedimento para um chamado específico. Não porque, né, pastor Marcos? Primeiro que é muito relativo. Segundo, é aquilo que eu disse, precisa ver o conceito que a pessoa tem de fracasso, né? E o conceito que ela tem de sucesso. Isso é coisa bem distinta aqui na terra e no reino. Perfeito. E entendo também que o fracasso não é impedimento se a pessoa ela se levantar, como nós estamos falando aqui, se posicionar, ouve a voz de Deus, toma atitude, se disponha e continua a sua trajetória. Isso não vai trazer impedimento, lembrando que aí a pessoa tem que... O fracasso ele sempre gera, é como um incêndio, né? Ele queima algumas coisas e a pessoa tem que retomar, cuidar dessas situações, e isso não é impedimento para ser usada por Deus, ser abençoada por Deus de maneira alguma. Ok, queridos? O Marcelo está colhendo perguntas ali, dentro do contexto que você pode fazer, e também você pode dar a sua, não é a sua opinião, a sua contribuição. Perfeito. Você pode contribuir aqui fazendo um comentário, uma afirmação, para nos ajudar aqui. Nós estamos falando um pouquinho do chamado de Josué. Quando Deus fala com Josué para ele conduzir o povo na terra prometida. Nós falamos primeiro que o desprendimento é fundamental. Tudo começa com desprendimento. Falamos um pouquinho também sobre o comando, né, pastor Marcos? Comando. Deus não está pedindo, Deus está mandando, está ordenando, Ele está dando um comando para os seus. Amém? Vamos mais à frente, pastor Marcos. Vamos mais à frente. O capítulo 1 de Josué, versículo 3 e 4.
Deus continua falando com Josué e diz da seguinte forma: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Deus aqui está falando de promessa. A promessa na vida do homem que procura entender o seu propósito, a promessa ela se torna estímulo para a fé. Deus está dizendo: eu vou fazer, vai ser assim, e o homem ele tem que depositar a sua fé, a sua esperança, os seus cuidados em Deus. Deus estava estimulando ali a fé de Josué. E depois no versículo 5, Deus começa a falar com ele da seguinte forma: olha, ninguém vai ficar na sua frente, o mal não vai te parar. Mas é interessante que ninguém vai fazer você desistir, né? Você não será derrotado. E eu vi isso, é lógico que Josué entendia isso, entendeu isso. Quando Deus fala, você não vai ser derrotado, ou ninguém vai ficar na sua frente, e eu acredito dessa forma que Deus não estava falando que ia destruir as pessoas, não é isso. Ele ia encontrar resistência, mas ele ia passar por ela. Amém. Ele ia encontrar dificuldade, mas ele ia passar por lutas, mas não seria derrotado. Então, quando Deus estava dizendo para ele assim: olha, nenhum te susterá diante de ti, ninguém vai ter sucesso ou vai parar diante de você. Não é que Deus, porque tem pessoas que interpretam: o Deus que vocês acreditam é mau. Mas Deus estava estimulando a fé dele em desprendimento, em disposição. Então, o homem quer entender o propósito dele, ele tem que acreditar que Deus está na vida dele. E Deus estava querendo transmitir isso para Josué. É bem verdade que Josué tinha visto coisas maravilhosas no deserto, né? Ele teve experiências muito grandes, né? Ele passou pelo Mar Vermelho, ele teve experiência no deserto, enfim. Mas Deus estava falando assim: olha, resista, lute, você não vai ser derrotado. E o que acontece com muitos homens que ele não atinge o seu potencial? Porque quando vem a dificuldade, ele trava, ele para. Você quer ser uma pessoa assim, bem sucedida, no sentido de ser feliz, no sentido de ser abençoado, em desfrutar das bênçãos de Deus? Você tem que acreditar que Deus está na tua vida. Amém. E isso também tem a ver o seguinte: não pode ser confundido o comando, a ordem, que isso vai ser uma isenção de batalha. Sim. Porque a promessa iria se cumprir, Deus é fiel à sua palavra, mas haveria luta. O primeiro enfrentamento deles foi na cidade de Jericó, uma cidade extremamente fortificada. Isso aqui remete a gente, queridos, a uma dinâmica muito atual, pastor Marcos, que as pessoas acham que cristianismo é sinônimo de não ter nenhum tipo de luta, nenhum tipo de batalha. A pessoa fala assim: eu tenho a promessa. Ela tem a promessa, então ela não quer passar por nenhum desafio. Não é, cristianismo não é isso. Josué, olha, levante, ser forte, ser corajoso, mas você vai ter que batalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que empreender esforço. Então, a nossa realidade aqui, aflição. Ser cristão é sinônimo que eu não vou ter luta, para com isso não é evangelho. O cristão, no mínimo, ele sofre 3 tipos de aflição. Eu vou fazer essa consideração, Marcelo, depois você pode dar um alô aí para o pessoal que está nos assistindo. Irmãos, vai compartilhando aí. Nós iniciamos uma live, tivemos um problema técnico, estamos voltando agora, né, pastor Marcos? Isso. Mas estamos firmes, em nome de Jesus. Estamos compartilhando aqui, falando da palavra de Deus. No mínimo, existe 3 tipos de aflições bíblicas. Tem aflição que a pessoa passa, que é Deus corrigindo ela, é correção mesmo.
Deus corrige a quem Ele ama, corrige o filho que Ele ama. Então muitas vezes a pessoa fala, estou passando uma aflição. Você tem que ter discernimento, porque tem aflição que pode ser uma correção, Deus está te corrigindo. Tem aflição que é para o crescimento, Deus prova a pessoa, mas não para matar, para fazer ele crescer espiritualmente. Poda a árvore, né? Poda, para ficar maduro. Tem aflição que não tem causa. Aquele homem que os próprios discípulos apóstolos perguntou, Senhor, quem que pecou da casa dele? Aí Jesus disse, nem ele nem os pais, esse aí é assim para a glória de Deus. Jesus foi lá e curou ele. Então tem aquela aflição que vem para corrigir, tem aquela aflição que vem para fazer crescer, tem aquela aflição que não tem causa. O fato é que todas as três é para ser bênção na vida da pessoa. Então nós precisamos, com todo respeito, nos precaver com esse evangelho falsificado que estão pregando aí, que não existe luta, não existe prova. Não, Josué, levanta, se disponha, obedece o comando, seja forte, seja corajoso, mas tem um povo ali te esperando com a espada, cara, e a cidade dele é grande, as muralhas são fortes, eu vou te dar a cidade, mas você vai ter que lutar. Bom, Marcelo, você quer dar um alô para o pessoal que está nos assistindo aí? Pessoal, os irmãos que estão nos assistindo aqui desde o início, depois parou, é o João Gilmar, o irmão Wellington, nosso pastor Luiz Carlos, o irmão Wander de Rio Preto, a irmã Carla, a pastora Ana Célia, a irmã Márcia, o pastor Napoleão, nosso irmão Josuel, nosso irmão Leandro, nosso irmão Francisco, um amigo meu, Danilo Inácio, nosso irmão Éder, a nossa irmã Olívia, nosso irmão João Gabriel, nossa irmã Rosana, a Lirinha, Leandro, nosso irmão Adeildo, nosso irmão Jefferson, nosso irmão Esmeraldo, irmão Vinícius, irmão Aparecido, irmão Sérgio Luiz, a nossa irmã Kelly, o nosso irmão Bira e um grande irmão de Uchoa, o irmão Cláudio. Amém. Nosso irmão pastor Aparecido, lá de Salgado, está junto conosco. Interessante, queridos, nesse texto, pastor Marcos, é que quando Deus fala com Josué sobre a palavra, sobre a lei, ele fala, Josué, lembra o povo da lei, você mesmo medita nela de dia e de noite, tenha o cuidado de seguir tudo que está aí. Mas o interessante é que Deus está falando com respeito à conduta deles, Sim. não com o cumprimento da promessa. Então tem muita gente que confunde essas duas coisas. Aqui Deus colocou uma condição. Falou, Josué, vocês vão entrando, vão conquistar a terra, mas é o seguinte, vocês não podem se descuidar desse posicionamento, né? Da palavra para o povo, da palavra para si, né? Da meditação, da obediência, do cumprimento. Então isso é muito importante, pastor Marco, porque nos nossos dias que nós vivemos, infelizmente, um analfabetismo de Bíblia extraordinário, e as pessoas não têm dado o valor devido à palavra de Deus. Eu vejo que muitas pessoas têm tratado a palavra de Deus meio que em segundo plano. Seria verdade. O seguinte, eu sou cristão, mas a palavra em mim é meio que facultado, eu posso cumprir ou não. E tem até uns crentes aí que Deus quer o coração. Vai nessa, vai. Ai, Deus só quer o coração. Cuidado, rapaz, não existe evangelho, no pastor Marcos, alinhado com os princípios, com a palavra. Então tem muita gente que de repente ele quer desfrutar, e com respeito à palavra, ele quer que fique numa condição de uma relatividade, uma coisa facultada. Não tem como. O verbo, quem que é o verbo? Jesus de Nazaré, ele é a palavra. Perfeito. É muito interessante isso. O texto está dizendo da seguinte forma, né? Nenhum mal ou ninguém vai ficar na frente de você. Era isso. Você vai ser um vencedor. Mas tem uma condição aqui que é muito interessante. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
E isso é uma condição muito interessante. Como que era a vida de Moisés, o relacionamento de Moisés com Deus? Era um homem que temia, falou face a face com Deus, teve experiências, uma intimidade tremenda, irmão Marcelo, coisa... Então, assim como fui com Moisés, você é contigo, mas você precisa entender isso. Se eu quero entender o propósito de Deus e o poder do homem, eu preciso ter uma vida com Deus, uma vida. Então, isso são princípios que tem que trazer para a nossa vida. Então, Deus estava falando com ele dessa forma para estimular a sua fé. Deus disse assim: serei contigo, não te deixarei, também não vou te desamparar. Mas a cidade a ser conquistada está ali na frente. Você tem que lutar. E quando você estiver lá na batalha, você tem que entender o seguinte: que eu sou contigo. Meu irmão, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Guarda isso no teu coração. Deus é contigo. Ele não vai te desamparar. E se a gente for ver alguns outros textos, a palavra de Deus diz assim: se você passares pelo fogo, não arderá. Quem que está ali? Eu tenho que ter a convicção, ser estimulado que Deus está comigo. Deus estava estimulando a fé de Josué. E nós temos que seguir aqui, que o nosso tempo daqui a pouco vai ficar curto, chega 2, 3 horas da manhã, nós estamos daqui ainda falando. E no versículo de número 6, Deus falava assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Esforça-te e tem de bom ânimo, ou seja corajoso. Olha o propósito que Deus tinha para Josué: fazer ele levar um povo a conquistar, ser forte e corajoso. Irmãos, penso eu, o pastor Dirceu vai estar falando a respeito, esse ser forte e corajoso é porque ele assumiu uma responsabilidade diante de um povo, como às vezes você tem a sua responsabilidade diante da tua família, da tua empresa, do seu trabalho, enfim. A questão de tomar o comando, de exercer a liderança, de exercer a influência, ter atitude. E na nossa vida, se nós ignorarmos e nos tornarmos fracos, desencorajados, nós não assumimos o comando. Nós não colocamos as coisas, as rédeas na nossa vida, nós não tomamos ela. E Deus estava tirando de Josué, estimulando para que ele assumisse o seu papel de líder, de comando, de influenciador, tome a frente. E a vida do homem tem que ser assim, de atitude mesmo. Não, se o problema tem que ser resolvido, vamos resolver. Senhor, me dê graça, sabedoria, orientação, e vamos resolver. Então eu entendo esse versículo chamando, despertando, ser forte, ser corajoso, toma atitude. E isso tinha que partir de Josué, porque Deus está dizendo assim: ser forte, busca força. E nós temos uma força dentro de nós que nós ignoramos. E quando ela está alinhada em Deus, aí é motivo de conquista. Sim, uma coisa que o pastor Marcos está expondo, e é muito interessante, porque tem tudo a ver com Deus. Primeiro, não tem a ver conosco. Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia e amor, projetou tudo isso para nós, mesmo não havendo mérito em nós e nada que pudesse atraí-lo. Mas aprove a Deus, no seu projeto, ele agir com a cooperação do homem. Ele age através dos seus profetas. A Bíblia diz: crê em Deus, estará seguro. Crê nos profetas e prosperarei. Deus não fez nada na terra coisa extraordinária sem antes anunciar aos seus profetas. E todo o agir de Deus na terra, ele faz através dos homens. Perfeito. Ele não precisava, ele é Deus, mas ele quis assim. Então, eu gosto de exemplos bem práticos, né? Você encontra uma pessoa, ela está desempregada. Ora para mim que eu preciso de um emprego. Nossa, está desempregado? Quanto tempo faz? Faz 6 meses que eu estou desempregado. Meu Deus, vamos orar. Só que aí ele está desempregado, ele levanta 11 horas da manhã, entendeu? Assiste um pouquinho de televisão, come, dorme de novo,
levou currículo em 2 empresas. Aí, meu filho, distribui 500 currículos. 1000. Você ficar dormindo na tua casa, não vai arrumar emprego, não. Tem jeito não, mãe. E Deus está falando para Josué, é isso. Eu vou fazer, Josué. Mas você pelo menos precisa ficar de pé. Você pelo menos precisa ter ânimo. Chamar a galera. Vamos, moçada. E aí, Josué? Não sei. Deus mandou nós vir. Né? Então preste atenção. Deus poderia ter feito sem nenhum deles, sem nenhum de nós. Mas Deus estabeleceu fazer as coisas através de pessoas, da sua grandeza. Então, meu irmão, você está dormindo até 11 horas, você não vai arrumar emprego, não. Pode ficar tranquilo, não estou te amaldiçoando, não. É que tem 1 milhão de pessoas na tua frente que está levantando 5 horas da manhã, levando o currículo, mandando e-mail, né? Ministério. Tem um povo na igreja, pastor Marco, faz 20 anos, que está cantando assim, ó: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Ele está cantando faz 20 anos. Mas não lê Bíblia, não ora, não participa dos cultos. Aí você encontra ele e fala: eu queria fazer a obra. Sabe quando você vai fazer a obra? Nunca. Como? Outra coisa, querido, se fazer a obra era ter tudo à disposição, físico, financeiro, todo o aparato, aí era fácil. Aí era fácil, não era? Josué, vai firme, Josué. Levanta, se disponha. Mas Deus não põe nada na mão dele. Está entendendo? Se Deus tivesse dado uma arma para ele, né? Então você está entendendo? É Deus quem vai agir, mas você precisa agir com ousadia, com sabedoria, sabendo que é Deus que vai fazer. Mas Ele precisa que você esteja de pé, que você esteja à frente. Você precisa estar sinalizando para Deus que você entendeu o propósito dele, não é isso, pastor? Perfeito, perfeito. No versículo 7, amados, está escrito assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus falando novamente para ele se esforçar, mas agora é para uma situação muito importante, porque Deus está falando para ele se esforçar e ter ânimo, para ter o cuidado de viver conforme toda a lei que Moisés havia ensinado, ou viver a lei de Deus. E a gente precisa entender isso, que para viver a palavra a gente tem que se esforçar mesmo. O homem tem que lutar. E um dos maiores inimigos que ele tem é ele mesmo, que é tendencioso a errar. O ser humano ele tem essa tendência, traz na sua natureza adâmica isso. E Deus está falando: toma cuidado, se esforça, tenha ânimo, tenha coragem. E hoje precisamos ser homens corajosos, irmãos, para viver a palavra. Precisamos ser corajosos para falar não ao pecado. Precisamos ser corajosos para viver uma vida íntegra. Precisamos ser corajosos para viver uma vida, principalmente com os de fora. Precisamos ser corajosos, viver a palavra, assumir a nossa identidade de cristão, né? Ter coragem para isso. E Deus estava exortando mesmo, falando, chamando ele, falou: cara, você tem que lutar para você viver a palavra. Você tem que lutar para viver conforme as Escrituras. E o pastor Dirceu falou agora há pouco a respeito disso. Tem pessoas que querem um evangelho que seja adequado a ele. Que agrada a ele. Que agrada. Não, ele não vai se adequar nunca ao evangelho, né? E vai fazendo algumas concessões. E essa questão de concessões, nesse próprio livro, fala que teve um israelita que fez uma concessão lá. Ele acabou pegando em Jericó uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e trouxe para si, isso trouxe um transtorno muito grande para Josué, para todo o povo. E existem muitas pessoas fazendo concessões. Os homens estão fazendo concessões. Então, tudo pode, né? O cara pode beber, pode fazer o que ele quiser. Tem que se adequar a ele, o evangelho. O evangelho tem que se adequar a mim. Mas, na verdade, Deus, ele traz um imperativo aqui. É uma ordem. Temos que viver a palavra. Você quer experimentar, né, as bênçãos de Deus na sua vida, o propósito de Deus e o poder de Deus na sua vida? Observe a palavra.
observe, viva a palavra, lute com isso para você viver uma vida plena com Deus. Você tem que, as pessoas têm que entender, dentro de todo esse contexto que nós estamos trocando informações aqui, estamos falando de forma bem ampla. Marcelão, Ronaldo Basto Mendes, pastorzão lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Está acompanhando. Pastor Ronaldo, um abraço. Quando parar de fazer frio, eu vou ir na tua cidade, no Rio Grande do Sul. Oh, glória a Deus. Uma coisa que as pessoas precisam entender, talvez você precise entender, com respeito ao reino de Deus. Pastor Cleito, seja bem-vindo. Vai compartilhando aí. Presta atenção. Projeto de Deus. Tem muitas pessoas, pastor Marco, o Josué aqui, se o Josué partisse da premissa, do ponto de vista que o projeto dependia dele, o que ele era a peça mais importante do projeto, ele não teria tido êxito. Nós participamos do projeto. Olha que coisa extraordinária. Deus projeta todo o seu plano e aí ele nos inclui, tanto para desfrutar como para ser ferramentas nesse projeto. Então, queridos, o projeto é de Deus. Nós somos privilegiados, pastor Marcos. Perfeito. Por termos um chamado, por termos uma vocação. Toda pessoa que tem um chamado, eu digo que ele é abençoado duas vezes. Ele é abençoado na duplicidade, porque ele desfruta da salvação do reino e ele é uma ferramenta desse processo para que as pessoas sejam abençoadas. Então, olha que coisa extraordinária. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando do ministério. O ministério é duro, que o ministério é sofrido, que eu não aguento mais. Manda teu currículo numa empresa, irmão, vai trabalhar, fique em paz, você vai para o céu sim, você vai ser salvo. Mas para de falar que o ministério é sofrimento, que o ministério estão me desgastando, estão me matando. Larga a mão de ser chorão, rapaz, larga a mão de reclamar. Privilégio, poder servir como ovelha, vamos falar uma linguagem bem prática, e ser instrumento ainda na vida do povo. Vamos pensar aí, pastor Marcos, que tinha quase 3 milhões de pessoas, saiu com 500 mil, um pouco mais de 500 mil, fora homens e crianças. Talvez eles estão chegando aí na Terra Prometida com mais de 2 milhões, e não sabemos certinho, mais de 2 milhões de pessoas. Ele escolheu Josué, tinha 2 milhões de opção. Você, pastor, que está nos assistindo, vamos pegar quem tem ministério agora, pastor Marco. Você que tem ministério na igreja, vive reclamando, você tem que tomar vergonha, viu? É um privilégio para você ser abençoado duplamente. Deus, num universo de milhões, Ele escolheu o pastor Marcos. Eu penso nessas coisas, eu não sei se eu sou doido. Num universo de milhões, Ele escolheu o Marcelo para ser diácono. Ele podia ter escolhido o outro, não podia? No universo de milhões. Então, queridos, quando Deus nos dá o comando, como deu para Josué aqui, Josué, se disponha, seja desprendido, levanta, seja corajoso, cabra, vai lá, dá o grito lá e sapateia e puxa a orelha desse povo. Meu irmão, é privilégio. Pare de reclamar do ministério. Eu sou um crítico, pastor Marcos, contundente, quanto mais de pessoas que estão fazendo ministério e fica reclamando com o ministério. Manda teu currículo aí nas empresas onde você está aí, A pessoa não vai deixar de ser salva por causa disso. O triste é uma pessoa ter um privilégio como Josué teve e ela ficar morrendo por causa do ministério. Presta atenção, não é a nossa força. O pastor Marcos falou aqui, Josué, vai, filho, seja corajoso, não é isso, pastor Marcos? Perfeito, é isso. Seja firme, seja forte. Diga para o povo, eu sou igual a vocês, mas o Deus que está comigo, está com vocês, é que vai fazer a obra. Aproveitando esse gancho, pastor, é interessante, tem muitos obreiros reclamando do ministério, pastores sofrendo aí e reclamando. E como nós estamos falando de direcionado a homens, eu gostaria de falar algo para você, meu irmão, que está me ouvindo aí. Tem muito homem reclamando
da esposa. Eu preciso falar com o homem, né? Tem muito homem reclamando da esposa, reclamando da família, reclamando do trabalho. Meu irmão, está na hora de ser homem. Está na hora de você amar essa mulher mesmo, amar seus filhos. Isso é ser forte e corajoso. Está na hora. Não fica patinando. Por quê? Você quer largar a tua esposa? Você quer arrumar outra família? Esse é o propósito de Deus para você. Um homem pleno tem que assumir sua família, lutar por ela, e procurar não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e assumir o seu trabalho. Tá ruim, tá difícil. Não, vai lá, meu irmão, trabalhe, batalhe, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é contigo, o Senhor vai estar com você, vai pelejar suas lutas, mas vá à frente. Esta é a proposta de Deus para Josué, para mim, para você, né? E outra coisa que eu achei assim, muito interessante nesse texto que nós estamos compartilhando aqui com os irmãos, que quando Deus fala para Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, há uma promessa aí, pastor Dirceu. A promessa é essa: se o homem não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele vai ser bem sucedido. E agora a gente precisa ver qual é a sua concepção de ser bem sucedido, né? Ser bem sucedido é ser rico? O evangelho só promete riqueza? Não é isso que promete. Você é bem sucedido? Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, você é uma pessoa bem sucedida? Pense nisso. Porque tem muitas pessoas que se consideram bem sucedidas, só que o dinheiro dele, pastor Dirceu, não compra saúde, não compra salvação, e se acha bem sucedido. O pastor Dirceu, ele disse de uma pessoa que às vezes vive com um salário mínimo e tem paz. Então, o que torna um homem bem sucedido? Vamos lá. O texto diz assim: não se desvie, não se aparte dos mandamentos, da lei, dos princípios, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso. Então preste atenção. Nós, queridos, para cumprirmos o propósito, não precisamos abrir concessão, pastor Marcos. Nós não temos que ser mais nem menos. Nós temos que ser bíblico. Só isso. É simples assim. Nós temos que ser bíblico. Quando Deus está dizendo para Josué, Deus não está impondo nenhuma situação dificílima. Ele está: Josué, tem o norte aqui, tem os mandamentos, tem a palavra, fica aqui, Josué, no trilho, e vai dar tudo certo. O que a gente vê muito hoje, pastor Marcos, é algumas situações. Primeiro, interpretações extensivas da Bíblia. Eu tinha um professor do seminário que ele chamava dos rabichos. A pessoa interpreta o versículo e vai estendendo. Tem o outro lado das pessoas que tiram, extraem partes do texto, né? E tem aqueles outros que dão a interpretação, infelizmente, segundo a sua conveniência. E aí entra até a questão da conveniência, do interesse e de outras coisas. Irmãos, é simples, o evangelho é simples, o evangelho é prático, o evangelho não tem nada complexo, não. Complicado é o ser humano. Que Deus está falando: Josué, aqui está a lei, aqui está o manual. Não olha do lado, não, olha para o manual. Cumpre o que está aqui no manual. E Deus, na tradução que eu estou aqui, a palavra é sucesso. Você vai ter sucesso. Talvez esse olhar de lado para o contexto de hoje, pastor Marcos, ele, com todo respeito e preservando o contexto bíblico, Deus está falando para o Josué. Hoje, pastor Marcos, talvez nós olhamos de lado por muitas outras situações, né? Porque qual que é o contexto de sucesso? Então vamos lá. Sucesso é ter dinheiro e não tê-lo? Isso é sucesso? Vamos para a área ministerial. Sucesso é ter uma igreja de 5.000 membros, e não ter sucesso é ter uma igreja de 10.
Eu entendo que o conceito de sucesso para as pessoas está muito longe daquilo que a Bíblia estabelece como sucesso. Tem gente, queridos, que vai pastorear 20, 30 pessoas a vida inteira, e vai ser maravilhoso, e vai ser brilhante, e vai receber o galardão. Tem aqueles outros que vão cuidar de 1000, de milhares. Então, penso eu, pastor Marcos, que o sucesso, ele não está pautado em quantidade, né? Em resultado numérico de aparência. O que Deus está falando para o Josué aqui é o seguinte: ô Josué, cumpre aqui e você não vai ter problema, você não vai ser impedido, não é isso? Então, queridos, pastor Marcos, é tempo de nós voltarmos para a palavra, para o evangelho simples, prático e objetivo. Amém? Marcelão tem uma pergunta para o senhor Lau. Meu Deus. Pergunta do nosso irmão Birajada. Graça e paz, pastores. Os senhores não acham que o projeto de Deus nunca será para o benefício próprio, que não foi para Josué, e sim para as bênçãos, para que as bênçãos fossem através dele ao povo? Que irmãos pedem bênção a Deus não para serem abençoadores, mas para privilégios e desejos egoístas. Nota uma busca imensa para ser abençoado e não para ser abençoador. Perfeito. Ele coloca assim: fossem através dele ao povo, que irmãos pedem bênção a Deus não para serem abençoadores, mas para privilégios e desejos egoístas. Hoje realmente isso eu até vejo como um desvio da palavra de Deus, porque o Evangelho não ensina isso, né? E tem muitas pessoas que eles batalham, eles querem ganhar. Tem pessoas que dizimam não por amor, para contribuir com a obra dele, dizimam porque ele quer ter mais dinheiro, né? Tem outras pessoas que são muito ricas, abastadas, e elas não ajudam ninguém, porque é para ela. Então é egoísta, né? Essa é a postura. E Deus, quando ele pensa assim, que Deus, quando ele abençoa um homem, prospera ele financeiramente, um homem de Deus, ele tem que abençoar o reino. Para abençoar o reino de Deus. E como nós estamos num contexto aqui, se direcionando mais para o homem, e nós vamos até comentar a respeito disso daqui a pouco, essa questão de que o homem que entende o propósito de Deus e entende que ele foi chamado para ser um influenciador, ele tem como preocupação e objetivo falar de Deus para as pessoas. O Bira, parabéns, mestre, é isso mesmo. Procure Jesus no Evangelho, aonde ele está? Procure Jesus, aonde ele está? A resposta, mestre Bira, é isso mesmo. É Cristo. Procure Jesus nos Evangelhos. Com quem Jesus está convivendo? Com quem ele está se relacionando? Quais foram os púlpitos de Jesus? A igreja precisa parar de olhar para dentro, precisa olhar para fora. Jesus fez de púlpito um barco, Jesus fez de púlpito um monte, Jesus fez de púlpito o meio do mar no outro barco, Jesus fez de púlpito um sepulcro, cemitério, Jesus fez de púlpito o caminho, Jesus fez de púlpito muitos lugares, a praia. É isso mesmo, mestre, isso mesmo. O Evangelho é muito mais do que estar em quatro paredes, né? E eu estou vendo outro comentário: 12 homens mudaram a história da humanidade. Lógico que é o Evangelho para fora, ué. É o Evangelho para atingir pessoas, não é o Evangelho para atingir coisas. Perfeito, irmão Bira, é isso mesmo. E eu creio que nós estamos começando a viver um momento no Brasil. Deus está movimentando o seu reino sobre o Brasil, para que nós todos, não querer ficar numa posição diferente, nós todos entendamos isso. Nós precisamos levar o nosso púlpito até as pessoas.
Nós precisamos parar de nos preocupar de trazer as pessoas ao nosso púlpito. É verdade. Jesus, eu vejo Jesus, sabe que jeito? É que eu não tenho aqui, senão eu ia fazer uma figura para você. Jesus, eu vejo ele, eu vou usar aqui uma ferramenta, aqui ó, sabe que jeito que eu vejo Jesus? Colocando o púlpito debaixo do braço e olhando, falando, bom, onde tem um grupo? Ó, tem uns pescadores, vou lá falar para ele. Terminou, ele ponhava o púlpito debaixo do braço de novo. Onde eu vou agora? Ah, tem um pessoal ali naquele caminho, eu vou lá. É isso que nós precisamos fazer. Parabéns, mestre Bira. Estamos focados no mesmo propósito, pastor Marcos. Perfeito. Foi dito para Josué também, Deus disse para ele assim, ó, não cesse de falar dessa palavra. Não cesse. Meu irmão, onde seria o seu púlpito? O homem de Deus, fale de Deus dentro da tua casa. Senta na mesa, faça da sua mesa um púlpito, fale dessa palavra, não cesse de falar. Sabe onde é seu púlpito? Lá onde, junto com teu amigo de trabalho, fale do amor de Deus para ele. Onde é seu púlpito? Então, quando não cesse de falar, porque Deus queria que Josué externasse a palavra de Deus para o povo, para que o povo fosse fortalecido, para que o povo fosse preservado. E quando a gente medita na palavra e externa a palavra, nós somos cheios da palavra e transmitimos isso. Homem de Deus, está me ouvindo? Pastor Marcos, o Bira está fazendo um comentário aqui muito interessante. Ei, mestre, fica conosco. Ele está dizendo aqui, ó, Marcelo, ó, uma pergunta aí, você tá junto aí, ó. Quantos membros? Quantos membros uma igreja precisa ter para ter sucesso? Olha que pergunta, fantástico. Essa é a mentalidade que muitos têm, né? Que o êxito de um ministério está em número da igreja. No começo do programa nós falamos sobre isso, né, pastor Marcos? Sim. Né? Se Noé fosse pensar atrelar sucesso ao número, ele seria tremendamente frustrado, porque entraram na arca em 8. Sodoma e Gomorra, se Ló pensasse em sucesso de ter mais gente com ele, né? Foi ele, a esposa e as 2 filhas, e ainda a esposa ficou para trás. Que dizer de Ananias, que orou pelo apóstolo Paulo? A Bíblia diz que era um homem simples, um homem que não tinha assim, nenhum conhecimento maior. Diz que era um homem que a igreja era simpático e tinha ali o carinho da igreja. Sucesso bíblico nunca esteve atrelado a números. O Senhor está falando do homem dentro de casa. Uma coisa que tem, pastor Marcos, talvez deteriorado e deturpado a mente de muitos homens, é que ele está atrelando o sucesso familiar em ter coisas materiais. Então, o senhor pode até falar um pouquinho disso. Os valores estão invertidos. A pessoa está mais focada vou dar exemplo prático, em trocar o seu carro, Sim. em ter um carro novo, do que sentar à sua mesa e comer uma refeição com a sua família e ter um momento de bate-papo, de comunhão, porque ele está importando essa mentalidade que uma família de sucesso é uma família que tem uma casa muito boa, um carro muito bom. Eu tenho um amigo, eu vou citar ele, que ele é meu amigo, eu aprendi isso com ele, o pastor Mimi, nosso pastor junto conosco aqui. Se você estiver assistindo aí, Mimi, você vai lembrar disso. O pastor Mimi me falou essa frase faz muitos anos, pastor Marcos. Ele falou, tem muita gente que a casa de 500 metros quadrados está pequena e mora só em 2 dentro dela. E eu gravei isso, é uma grande verdade. Tem muita casa aí que tem 500 metros quadrados, ainda está pequena, e só tem 2 que estão morando dentro, porque não tem paz, não tem a presença de Deus. A escala, seria interessante, mestre Marcos, o senhor falar sobre isso, sobre a escala de valores dentro de uma casa do homem, o que o homem tem que valorizar primeiro, qual que tem que ser a busca, o foco, porque se não alinhar a tabela de valores, vai ser difícil ter sucesso. Perfeito, é isso mesmo.
Há uma inversão muito de valores. Hoje as pessoas acham que bem-sucedido é ter dinheiro, dar um celular pro filho. Carro do ano. Às vezes o cara dá um carro zero pro filho, mas não dá a atenção que o filho precisa. Então há uma inversão muito grande de valores, e numa oportunidade próxima aí nós podemos estar discutindo sobre isso. Nós estamos vendo nossos técnicos lá, tudo já um pouco de sono, cansados, querendo encerrar, mas nós estaremos encerrando dentro de alguns instantes. Eu gostaria de só concluir, irmãos. Fale do amor de Deus para as pessoas. Medite na palavra e fale da palavra. A igreja precisa disso. Não é falar da palavra aqui dentro. Não, fale aí fora. Demonstre a sua fé para as pessoas. Conquiste as pessoas através da sua fé. Aponte para ela o caminho, a importância de ter uma vida com Deus. Homem de Deus, faça isso, leve isso para a sua vida. Deus vai estar abençoando a sua vida de uma maneira muito poderosa. Continua o texto dizendo para meditar na palavra de Deus dia e noite, ter cuidado, e de viver conforme ela. E no último versículo, outro imperativo. Deus diz assim: não te mandei eu. Deus falando, não estou mandando você ir. Se você dá ouvido à voz de Deus dizendo para você ir, meu irmão, para você viver a palavra de Deus, você pode ter certeza, você vai ser bem sucedido, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem está mandando é Deus. Então, diante dessa situação, diante da sua vida, deixe essas palavras que foram dirigidas a Josué a todos os nossos ouvintes. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E antes de passar para o pastor Dirceu, esforça-te e tem bom ânimo. Ânimo é algo que ninguém dá para ninguém. Eu posso dar uma palavra de motivação, mas eu só quero dizer isso para você buscar aí dentro de você, a ver os valores da sua volta, como sua esposa, sua saúde, seus filhos, sua profissão, e buscar dentro de você motivação, se esforçar para ser um vitorioso na presença de Deus, com a convicção que Deus está com você aonde você pisar a planta dos pés. Como foi com Josué, Deus vai ser na sua vida. Amém. Nós queremos, o Marcelo vai fazer o convite aí, para a quarta que vem, né? O Cleiton não está perguntando aí, não, ele está afirmando. Isso, ele fez uma afirmação, 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E embaixo tem uma pergunta da IPR. Quando a gente imagina uma igreja irresistível, uma igreja que Deus ama abençoar pessoas e consegue usá-la de maneira incríveis, o que passa pela cabeça de vocês? Essa é um irmão que está fazendo uma pergunta, né? Isso. Quando a gente imagina uma igreja irresistível, uma igreja que Deus ama abençoar pessoas e consegue usá-la de maneira incríveis, o que passa pela cabeça de vocês? Concepção igreja, né? Primeiro, nós precisamos, o amado que está fazendo a pergunta, nós precisamos entender o que é a igreja, né? O que é a igreja? Eu acredito, meu irmão, que tem muita gente, com todo respeito, não subestimando ninguém, tem muitas pessoas que têm a concepção toda equivocada da igreja. Ela usa o termo de forma geral, igreja lá, o local que nós vamos, o barracão que nós nos reunimos. A igreja é o ajuntamento dos santos, a assembleia dos salvos, dos escolhidos, dos filhos, dos eleitos, né? É a igreja invisível, né? É a igreja invisível. Nós temos dentro da igreja visível uma igreja invisível. E nós temos que lutar e crer e ter a convicção que nós estamos dentro dessa visível, mas que somos essa invisível. Respondendo para você, aonde as pessoas são mais importantes que as coisas, porque Jesus Cristo venceu a cruz e venceu a morte, não por coisas, mas por pessoas. A obra redentora está ligada a pessoas. Em lugar nenhum a obra redentora está ligada ao materialismo.
ter sucesso financeiro com a bênção de Deus, fruto de competência, de estudo, de dedicação, de esforço, porque Deus também não faz nenhum preguiçoso prosperar, né? Tem gente que quer prosperar, mas não se esforça, não procura melhorar em nada. Então, lógico que uma pessoa que é serva de Deus, fiel a Deus, e ela trabalha, ela vai ter sucesso, né? Mas a obra redentora não tem nada a ver com coisas, tem a ver com pessoas. E nós, infelizmente, no Brasil, eu não conheço no exterior, nós estamos tomados por uma falsificação extraordinária do Evangelho, onde tem se valorizado mais as coisas do que as pessoas. Desculpa te cortar, pastor, ele só está complementando aqui. Não perguntei sobre instituição, eu falo no igreja pessoas mesmo. Sim, mas eu acredito, pastor Marcos, que nós estamos, Deus está movimentando o seu reino no Brasil para que as pessoas compreendam isso. Do ano de 98, eu não sei a idade do amado que está participando conosco, talvez ele esteja no Evangelho há mais tempo que a gente, nós estamos há 30 e poucos anos, mas do ano de 97 para cá, a igreja, com a vinda da teologia da prosperidade e muitos outros eventos, a igreja foi se cauterizando a mente e foi se atrelando que sucesso material era sinônimo de espiritualidade. Se a pessoa não fosse espiritual, ela não teria êxito econômico. E isso não é bíblico, isso não é verdade. Creio eu, meu irmão, estou crendo, estou orando por isso há alguns anos, que Deus está movimentando o Brasil para trazer a igreja novamente nos trilhos da palavra, para que a igreja anuncie e proclame o evangelho com pureza, com simplicidade, o evangelho puro, esse evangelho onde Jesus é o centro da adoração, a palavra tem primazia e as almas são o nosso objetivo. É esta igreja, em meu entendimento. Depois o pastor Marcos, em 10 minutos nós finalizamos. Perfeito. Nós tivemos um corte, queridos, um problema técnico. Em 10 minutos nós vamos finalizar. O último versículo que o pastor Marcos leu é ordem. É ordem. Deus não está pedindo para o Josué, Ele está ordenando. Te ordenei. Então preste atenção, meu irmão. Você quer ter sucesso no seu ministério, na sua vida, obedeça a ordem de Deus. Pastor Daniel, profeta Daniel, manda a brasa aí, meu filho. Deus não está pedindo para você fazer o ministério, não. Ele está mandando você fazer o ministério. Está te ordenando, é ordem. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Pastor Márcio, oh, glória a Deus. Ó, está lá no Paraná. Ei, pastor, glória a Deus. Bom, para o senhor eu não preciso nem explicar, né? Mas ele... Nós somos do mesmo evangelho, varão. Glória a Deus. Mas ele que deu a pressão, né? Aleluia. Igreja irresistível. Mas, pastor Marcos, fala alguma coisa sobre isso, sobre as pessoas facultar esse comando, essa ordem de Deus, elas confundirem um comando de Deus, uma ordem de Deus, com a possibilidade delas estar facultada a fazerem ou não, a obedecer ou não. Independente disso, elas poderão ter sucesso. Se não obedecer, meus irmãos, sem sucesso. A verdade é essa mesmo. A obediência. Para ser bem sucedido, abençoado, a gente tem que obedecer Deus na sua totalidade. Não tem obedecer metade para Deus. Você tem que obedecer a palavra, o ensino da palavra. E eu gostaria de falar sobre obediência usando uma ilustração. Conta-se a história de que um pai criou seu menino à beira de uma ferrovia. Ele trabalhava nessa ferrovia, tinha o seu menino que acompanhava ele no dia a dia, sempre próximo do pai. E certo dia esse menino achou umas pedras brilhantes e saiu pegando essas pedras brilhantes e entrou no trilho procurando essas pedras e se distraiu. E quando o pai olhou para o filho, estava vindo uma composição de trem já bem próximo do menino, a uma velocidade de mais ou menos 60 km por hora.
E o pai desesperado viu aquilo e entendeu que o filho não ia conseguir sair da frente do trem. E ele gritou para o filho assim: Carlinho, deita no chão, deita no chão. E o menino rapidamente deitou no chão. E a hora que ele deitou, sentiu o vento do trem passando sobre ele, poucos centímetros da sua cabeça, e o trem passou. Depois que passou aquilo tudo, o menino se levantou, correu até o pai, e o pai abraçou ele e falou assim: te agradeço por você ser obediente. A pessoa que não obedece a Deus na sua totalidade, provavelmente ele vai passar por alguma situação difícil. O trem pode ferir, pode matá-lo, pode desgovernar e acontecer um grande acidente. Quem não obedece à palavra de Deus, ele está sujeito a uma situação, não que Deus vai castigá-lo, mas a consequência de não obedecer é trágica. É trágica. E eu disse essa ilustração porque eu desejo que Deus te abrace, se encontre com Deus, Ele te abraça e fala assim: filho, que bom que você obedeceu a minha palavra, posso te dar esse abraço. Amém. Pastor Márcio, perdi seu contato. Pastor, muita saudade do senhor, também amamos vocês, né, Pastor Márcio? Muito, nome de Deus. Rapaz, que bom você estar aqui com a gente. Queridos, o Marcelo vai fazer um convite aí, por favor, Marcelo. Tem tempo para mais uma pergunta? Tem também. Nosso irmão Wellington: obediência a Deus vem do temor ou pelo amor que sentimos a Deus? Obediência a Deus vem pelo temor ou pelo amor que sentimos a Deus? Pergunta boa, hein? Muito boa. Pelo amor. A obediência a Deus vem do temor ou pelo amor que sentimos a Deus? Obediência quer e não sacrifício. Obedecemos a Deus porque sabemos quem Ele é, né? Pelo temor, né? Pelo temor. E também pelo amor, mas por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Porque se eu obedecer a Deus só por aquilo que Ele pode me dar, seria uma relação muito rasa. Então eu obedeço a Deus por aquilo que Ele é: Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou seu Filho, o Redentor, o Salvador, o Espírito Santo Consolador. Porque me amou. Ele é Deus, porque me amou, não havendo mérito nenhum em mim, uma opção unilateral dele. Como que as pessoas precisavam entender isso, Pastor Marcos? Uma deixa para um próximo aí. Que forma que você é amado. Isso é extraordinário, né? Então, irmão Wellington está comendo a Bíblia também, né? Pastor, no caso aí, a definição seria: nós temos que obedecer por amor, por amá-lo, por aquilo que Ele fez. Tem pessoas que, é lógico, que confundem temor com medo, né? Tem pessoas que têm medo de Deus. Eu não vou fazer isso com medo, mas o relacionamento é muito raso, não tem aquele relacionamento de pai e filho, né? Então, o Fagner escreveu aqui: é pelo amor. Aleluia. Em nome de Deus. É pelo amor, é pelo temor, é pela fé. Mas lembre-se disso: por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. Amém, queridos? O irmão José Carlos Monteiro escreveu aí, né? O homem pode amar, mas só Deus é amor. É porque o amor de Deus é incondicional, né? O pastor Luiz Carlos coloca: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Exato, a Bíblia diz isso, maravilha. Marcelão, tem live quarta-feira. Quarta-feira, Femininas. Todas as irmãs estão convidadas, trazer mais uma, vai ser uma bênção. Vamos que vamos. Então, quarta-feira tem a live da Femininas. Nós ficamos aqui quase 2 horas, mas nós temos uma justificativa, porque nós tivemos um problema técnico, né, na nossa transmissão. Aí, como a gente gosta de falar bastante, Pastor Marcos, verdade. Se não cai a transmissão, nós teríamos que ter falado menos. Como caiu a transmissão, deu a deixa, a gente gosta de falar bastante, e aí nós ficamos aqui no mínimo 1h40 com vocês. Eu vou me despedir daqui para lá. Amém. Né? Termina lá com o Marcelão. O pastor Luiz escreve que o temor ao Senhor é princípio de toda sabedoria. O Bira escreveu aí também, né, Marcelo?
irmão Bira escreveu um comentário. Obedecer pelo temor é fazer sua vontade pelo amor. Aí é o mestre Bira. Na próxima nós vamos pôr você aqui. Viu, mestre? É isso mesmo. Olha aqui, não é filosofia não, é Bíblia. Obedecer pelo temor e fazer sua vontade por amor. Perfeito, mestre. O perfeito amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Estão nos assistindo Passo Fundo no Rio Grande do Sul, Santo Tomé no Paraná, em todo o Noroeste Paulista. Foi uma honra, pastor Marcos. E também, querido, nos perdoe, porque nós estamos aprendendo diante desse novo momento que nós estamos passando no Brasil. Que o Senhor Deus te abençoe. Que onde você colocar as tuas mãos, o Senhor faça prosperar. Que onde você colocar a planta dos pés, o Senhor estabeleça a bênção. Que quando você abrir a tua boca, o Senhor traga à existência o que não existe. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Liceu. Obrigado, diácono Marcelo. Que Deus abençoe a todos. Espero aí ter contribuído aí para juntos aprendermos nessa noite. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Obrigado a todos os irmãos. O irmão aqui, Vanderlei, de Severínia. Vanderlei Mioto, um abraço. Manda o Vanderlei, saudade do ser amado. Glória a Deus, Deus te abençoe. Quarta-feira, então, pastor Marcos, tem Femininas. Femininas. Tem a live da Femininas. Marcelo, vai ser reforça aí, vai ser bênção. E as mulheres cooperaram com a gente hoje. Nós vamos cooperar com elas. Fulmen Femininas. Junto pelo Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.